guys, how are you doing? This is class 5. Let's study English. Well, class 5 is about personal pronouns, the subject and the objective case, and the possessive adjectives and possessive pronouns. We are going to see the difference between them. Now, the personal pronouns are used to refer to persons, things, places, etc. Instead of using the name, when we have already mentioned it and don't want to repeat, we use a pronoun. Personal pronouns are divided in subject and object case according to their position and function in the clause. Então, eu uso os pronomes pessoais para me referir a pessoas, coisas, lugares, né? Ao invés de usar o substantivo, o nome, quando a gente já mencionou, quando a gente já usou esse nome, a gente, para não repetir, usa o pronome no lugar dele, ok? Os pronomes pessoais se dividem em pronomes sujeitos e objetos, né? Que em português a gente chama de pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo, né? E isso que vai determinar qual pronome eu vou usar é a posição dele na frase. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Mary told me she doesn't need your help. Então, Mary é um substantivo, é um nome, né? Então, para não repetir o Mary, eu uso she. Então, she substitui Mary. John and I bought a lot of books. We love reading. John and I, eu tenho um nome, né? Tem uma composição eu e mais alguém. Então, eu substituo pelo pronome we, que é nós. My children are very angry. They want to play with their friends. Então, my children, eu tenho um substantivo, né? A composição aí com substantivo. E eu substituo, como está no plural, eu substituo pelo pronome they. Então, vamos ver os pronomes subject. Subject case personal pronouns. I, you, he, she, it, we, you, and they. We use the personal pronoun subject case as the subject of the clause. That means that they will come before the verb in an affirmative or negative sentence. For example, I am talking to you. She doesn't need your help. We love reading. They aren't happy now. Então, os pronomes pessoais do caso reto, que em inglês a gente chama de subject case or subjective case, eles têm esse nome por quê? Porque eles são os sujeitos, eles funcionam como sujeito da oração, ou seja, eles vão vir sempre antes do verbo, numa frase afirmativa ou negativa. Então, quando eu digo I am talking to you, eu tenho o verbo am talking, né, a forma verbal, am talking, e tenho I. Então, o I é o sujeito dessa frase, ele vem antes do verbo. She doesn't need your help. Doesn't need é a forma verbal. Então, eu uso o sujeito, she, que é o pronome, antes do verbo. We love reading. Então, love é a forma verbal e eu uso o pronome we antes dessa forma verbal. They aren't happy now. Então, aren't é a forma verbal, tá na negativa, e antes eu uso o pronome they. Então, tem a função de sujeito. Now, the personal pronouns in the objective or object case. Me, you, him, her, it, us, you, them. We use the personal pronouns object case as the object of the clause or after a preposition. That means that they will come
after the verb or after the preposition. For example, I am talking to you. She doesn't need me. We love them. Sam is looking at us. Então, nós usamos os pronomes pessoais de object case, em português é o caso oblíquo. Então, a gente usa depois de um verbo ou depois de uma preposição. Então, eles têm a função de objeto, ok? Então, necessariamente, eles virão depois do verbo ou depois de uma preposição. Quando eu digo I am talking to you, está depois do verbo e também depois da preposição to. Então, esse you aí que vem no final, ele, apesar de ter a mesma forma do subject case, ele é object case, porque ele vem depois de um verbo, depois de uma preposição. She doesn't need me. Então, eu tenho a forma verbal doesn't need e o me vem depois. Então, eu não posso dizer I, eu tenho que dizer me. We love them. Mesma forma. Eu tenho love, que é a forma verbal, e eu uso them como object case no final, após o verbo. Sam is looking at us. Novamente, a forma verbal is looking. Eu tenho a preposição at. E no final eu tenho um objective case personal pronoun, que é o us. Now the practice. Complete the sentence with the correct form of the personal pronoun, subject or object case. So, you're going to read the sentences, vocês vão ler essas frases e vão ver qual é a situação que está, qual é a posição que está, qual é o pronome que eu tenho que usar. Então, eu tenho que identificar se é masculino, se é feminino, se é singular, se é plural, para poder substituir o substantivo que está aí por um pronome pessoal, ok? Então, vocês vão fazer o exercício e depois vão checar no gabarito. Exercise 2 is the same. You have to choose the correct form of the pronoun to complete the sentences. Aqui eu já vou dar as formas para vocês entre parênteses. Vocês só têm que decidir se é caso reto ou caso oblíquo, subject case or object case to complete, para completar a frase, ok? Now, let's talk about the possessive adjectives. Possessive adjectives, we have my, your, his, her, its, our, your, and their. We use the possessive adjectives before a noun. They carry the meaning of possession or relationship. For example, my car is blue. Sally is her sister. She needs your book. Our house is on the corner. Então, os adjetivos possessivos, né? Por que eles são chamados de adjetivos? Porque, na verdade, ele não vai substituir o nome, ele não vai substituir o substantivo como faz um pronome, né? A função do pronome não é substituir o substantivo. Esse caso aqui ele não substitui, ele acompanha esse substantivo, ele vem antes do substantivo. E ele vem antes do substantivo para dar uma ideia de quê? De posse, uma ideia de relacionamento. Aquela coisa está, de alguma forma, relacionada com aquilo que você está falando. Portanto, você vai usar o possessivo. E é adjetivo exatamente como eu falei, porque vem antes do substantivo. Então, eu falo, my car is blue. Então, meu carro é azul. Então, meu carro, o substantivo está aí, carro. Né? Eu não substituí. Portanto, ele é um adjetivo. Eu tenho que usar a forma do adjetivo possessivo. Sally is her sister. Então, eu tenho de novo aqui a palavra sister, que é um substantivo, irmã. Sally é a irmã dela. Então, her sister. She needs your book.
ela precisa do seu livro. De novo, eu tenho o substantivo book. Então, é uma forma de adjetivo possessivo. E, finalmente, o último exemplo, our house is on the corner. Our house é o quê? Nossa casa. Então, eu estou usando aí o substantivo. Quando for acompanhar o substantivo, ele vem antes de um substantivo. Então, eu tenho que usar a forma de adjetivo possessivo. Ok? Now, the possessive pronouns. Mine, yours, his, hers, ours, yours, and theirs. We use the possessive pronouns to replace the combination of possessive adjective plus noun. They carry the meaning of possession or relationship. Examples. Jane's car is blue, but mine is silver. The boots are hers. My house is bigger than yours. Ours is the best soccer team in the world. Então, aqui nós temos os pronomes possessivos propriamente dito. Por quê? Porque eles são pronomes, então eles têm que substituir o nome. Então, você já mencionou, você já disse ao que você está se referindo. Para não repetir, você usa o pronome possessivo. Então, vamos ver aqui os exemplos. Jane's car is blue, but mine is silver. Então, eu tenho aqui o carro da Jane é azul, mas o meu é prateado, é prata. Ok? Então, mine, quando eu digo mine, é a mesma coisa que eu dizer o quê? My car. Mas eu não vou repetir a palavra car porque eu já disse antes. Então, eu uso o pronome possessivo. Então, ele substitui essa combinação do pronome, do adjetivo possessivo, mais o substantivo. Então, mine é a mesma coisa que my car, nesse exemplo aí. The boots are hers. Então, as botas são dela, ok? Então, eu tenho aqui the boots. Eu posso substituir, posso colocar assim, the boots are her boots. Mas eu estou repetindo a palavra boots. Então, para não repetir boots, eu uso hers. My house is bigger than yours. Então, a minha casa é maior do que a sua. Para não repetir a palavra casa, né? My house is bigger than your house, que fica repetitivo, eu uso yours, que já está implícito ali, your house. Ours is the best soccer team in the world. Aqui a referência, ao invés de vir antes, vem depois. Mas eu quero, de qualquer forma, evitar essa repetição, evitar essa ideia de repetitivo que deixa o texto muito ruim. Então, eu vou dizer ours, que quer dizer o quê? Our team. Então, our team is the best soccer team in the world. Para não repetir a palavra team, eu falo ours, ok? Então, o pronome possessivo ele vai substituir o substantivo mais o adjetivo possessivo, ok? Já o adjetivo possessivo ele vai acompanhar o substantivo, ok? Então, vamos tentar fazer algum exercício em relação a isso. Primeiro, choose the correct form of the possessive to complete the sentences, and then translate them to Portuguese. Então, aqui é importante a gente traduzir também, além de completar, vocês têm aqui as opções, né? Ou o pronome possessivo ou o adjetivo possessivo, você vai escolher e vai completar. E depois que você completar, é importante você traduzir. Cuidado, porque em inglês é muito comum a gente confundir o your, que é o seu, sua. Your eu só uso quando eu estou falando com a pessoa. Então, é segunda pessoa, a pessoa com quem eu falo. Então, eu estou falando com você, eu vou dizer your car, your book, seu carro, seu livro. Agora, se eu estou falando de uma terceira pessoa, eu tenho que usar dele ou dela. Aí vai ser her ou his.
her car, o carro dela. Então, eu não posso traduzir your car como seu carro, como se fosse o carro dela, ok? Então, your eu só uso quando eu estou falando com a pessoa, quando é segunda pessoa. Se é uma pessoa de quem eu falo, dele, eu tenho que usar dele ou dela. So we have our challenge, o nosso desafio. Então, agora vocês vão escrever um texto com informações pessoais. Tudo isso que a gente aprendeu até agora, vocês vão escrever um textinho. Let's write. Use the information you learned until now to write some information about yourself. So you say your first name, your last name, your nationality, age, occupation, address, and anything you want in the form of a little paragraph. Então, vocês vão escrever um pequeno parágrafo informando tudo isso aí que eu pedi. E se vocês souberem mais alguma informação que a gente não tenha colocado, mas que vocês queiram colocar no texto de vocês, é importante. Então, depois, né, o desafio, se vocês quiserem, depois de escrever, vocês podem me enviar. Quem está no grupo da turma pode me enviar um áudio para poder eu avaliar a produção oral de vocês. Ok, gente? Então é isso aí. Don't forget to give your like to the videos, deixar lá o joinha de vocês, curtir e fazer inscrição no canal para receber os últimos vídeos, as últimas novidades, ok? Então é isso aí. Thank you very much. See you next class. Bye bye.